Boa noite, povo de Deus, graça e paz. As corajosas que não tem medo de água, hoje caiu um cajado, né? Mas, bem-aventurado o lugar que chove. É uma coisa maravilhosa que Deus tem nos proporcionado. A gente mora aqui no extremo, né? Um pouquinho depois de Amargosa, já começa o semiárido. São lugares onde a chuva é bem mais rara. Então, nós louvamos a Deus por nossa terra, pela chuva que cai na nossa terra, pela abundância. Eu sou assim, apaixonado pelo clima de Amargosa. Nós temos calor, um bocado de vento aí, depois vem um friozinho, depois vem chuva. É um lugar assim, abençoado. Gosto muito daqui. Irmãos, hoje pela manhã nós estivemos lá na PIB Arapuípe. Eu estava brincando com o pastor. Estou vendo a cara dele aqui, fugiu. O pastor da igreja. E toda vez que ele chega lá, aquela igreja tem um negócio diferente, né? Eles são assim. Pensa na igreja pequena, mas que é muito organizada. A Luísa, o pastor Luísa. Pessoal muito organizado, comprometido com o reino de Deus. Dá gosto a gente andar por ali. A gente aprende muito com eles. E a nossa associação, a Associação Batista Nazarena, está esse ano de 2026 completando 70 anos como associação. Os batistas baianos têm 140, e quantos hoje? Você que é bom de conta aí? Hoje sumiu, 144, eu acho, 145 anos. E a PIB de Amargosa, né, que foi fundada pelos batistas brasileiros, tem 131 anos, fez esse final de semana, completou esse final de semana, 131 anos. E a Associação Batista Nazarena, ela tem 70 anos. Esse ano completa 70 anos. Inclusive, na festa de 70 anos, nós queremos levar uma caravana bonita da nossa igreja, porque não é toda hora que se faz 70 anos, né? Então, nós queremos, assim, participação de todo mundo. Nesse dia, nós não teremos culto pela manhã, estaremos todos juntos na celebração dos 70 anos. Se eu não estiver errado, vai ser na Igreja Batista da Esperança, em Santo Antônio de Jesus. Mas, algumas coisas nós estamos preparando para esses 70 anos. Algumas mudanças estão sendo feitas e eu queria compartilhar com os irmãos porque faz parte, né, do nosso papel como associados a contribuição para esse evento. A partir desse ano, vocês sabem que nós temos um compromisso estatutário de contribuir com a nossa associação e contribuir com a Convenção Batista Baiana. Então, 10% de tudo que entra, a gente chama carinhosamente de dízimo dos dízimos, nós enviamos 70% para a Convenção Batista Baiana. É assim mesmo? O nosso tesoureiro está ali para me corrigir por qualquer falha. Bom, uma parte a gente envia para a Convenção Batista Baiana, a outra parte a gente envia para a nossa Associação Batista Nazarena. 30,70, isso mesmo. Pronto. E desses 30%, as igrejas votaram, concordaram em contribuir nos meses que antecedem as inspirativas, como esse mês de abril nós tivemos a inspirativa em Aratuípe. No mês que passou, mês de março, nós contribuímos com 30% e fizemos uma oferta de mais 50% desses 30%, certo? Para não ficar parecendo uma pessoa aí que fez conta na internet, né? Assim. Então, nós acrescentamos 50% na nossa oferta para que os irmãos que participaram da inspirativa hoje não precisassem ter o desembolso na hora de almoçar, por exemplo. A gente sabe que muitos dos nossos irmãos pagar mais 15, 20, R$ 25 é um peso que para muitos significa muita coisa, não é? Então, a partir desta inspirativa, as refeições são completamente
bancadas por nossa associação através das contribuições que as igrejas dão. Eu estou explicando isso porque, assim, muitos irmãos aqui não participam das assembleias da igreja, né? E às vezes você não sabe para onde está sendo destinado os recursos dos dízimos e ofertas. Então está aí a explicação de parte desse recurso. Uma outra coisa é que nós fomos, como é que eu chamo? Nós fomos motivados a contribuir com um presente para a nossa associação. A associação tem um pastor que é bancado por todas as igrejas, que é chamado de secretário executivo da nossa associação. E qual o papel do secretário executivo? O secretário executivo é o único cargo remunerado que tem na associação e ele é responsável por dar assistência direta às igrejas. E a nossa associação possui um carro, eu acho que é um Ford Ka, daquele sedã, e eu não sou muito bom, não, porque eu só vi esse carro umas 2 vezes. Mas acho que é um Ford Ka sedã, né, Yuri? Ford Ka sedã. E esse carro muito, roda muito, muito, muito. É como se fosse carro de taxista. Está cada hora num lugar, porque Vitor, que já pregou, inclusive, aqui na nossa igreja, que é o nosso secretário executivo, o pastor Vitor, ele constantemente está dando assistência às igrejas. Nós somos hoje 58 igrejas no campo da Associação Batista Nazarena, e várias dessas igrejas estão sem pastor, várias igrejas não têm como sustentar um pastor, por esse motivo estão sem pastor, e o executivo, ele vai dar suporte, ministra a ceia, celebra batismos e está lá vendo pastores que estão doentes, igrejas que estão com problema, e etc, etc. Então, ele não para. O que pensamos? Esse ano, nós trocarmos o carro da associação. E para que se troque o carro da associação, né, Pedro? Pedro vai ser levinho. E para que nós troquemos o carro da associação, foi proposto bonito ali, esposo de Dona Adriana. Muito obrigado, Ney. Ele é o nosso tesoureiro. Então você vai procurar Ney, dizer, Ney, está aqui minha oferta. O valor de R$ 20 é uma sugestão. Se você sentir no seu coração de dar um outro valor, pode também dar esse valor, tanto para menos como para mais, certo? Mas qual é o nosso propósito? Que na próxima Assembleia da ABN, que, salvo engano, é no mês de novembro, nós estejamos com um valor para a troca do carro. Nós vamos vender o carro da associação, pegar um carro mais novo, para que o nosso secretário tenha condições de dar assistência devida às igrejas da nossa associação. É muito importante, irmãos. Eu sei que, assim, tem algumas coisas, eu particularmente acho muito chato. Uma delas é ficar participando de assembleia. Eu acho chato. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa entender, por exemplo, quando eu falo aqui, quando a gente fala, nós fazemos parte da ABN, Associação Batista Nazarena. Na sua cabeça acontece o quê? Quando eu digo nós fazemos parte de uma associação que tem 58 igrejas, mas isso fica muito esfumaçado, né? Fica muito etéreo. Quando a associação se reúne, por exemplo, hoje eu senti tristeza no meu coração. Toda vez que tem associação, nós tivemos aqui há uns 2 anos atrás, né? Apresentação das caravanas. Igreja, e nossa igreja, por ser de Água Viva, nós somos das primeiras a ser chamada, né? Igreja Batista Água Viva. Só levantou eu e Rivane lá, num auditório de quase 600 pessoas. Então, assim, é bacana. Não tem problema nenhum se a gente ficar sem EBD um dia, sabe? Não vamos para o inferno por causa disso, não tem problema nenhum. Mas vamos participar para que você entenda no que você está inserido. Agora, no mês de junho, teremos a celebração do nossa 104ª, acho que Assembleia da Convenção Batista Baiana.
É importante que você conheça o trabalho dos batistas baianos. Vai ser aqui em Jequié, na PIB de Jequié. Se você não puder ir todo dia, Jequié está aqui pertinho, acho que são 2h15, 2h30 daqui para lá, se você não for correndo. Vamos junto, passa um dia lá, veja o que os batistas baianos estão fazendo, veja o que os missionários baianos estão fazendo. No ano passado, nós tivemos a grata alegria de poder ir à Mansidão, levamos uma equipe aqui, uma caravana, fomos com umas 15 pessoas para Mansidão. Mansidão é depois de Xique-Xique, lá em Deus me livre, depois da terra de Marcelo ali, ó. Lá depois de Xique-Xique, umas 2 horas, 3 horas, sei lá, depois de Xique-Xique, né? E foi assim uma viagem maravilhosa. Essa semana me deu saudade. Eu mandei mensagem para o pastor Alexandre para perguntar como estão as coisas lá. E ele, com muita alegria, falou que o trabalho com os embaixadores do rei está crescendo. Você sabe o que é alguém chegar numa cidade sem conhecer ninguém, sem ter estrutura nenhuma e começar um trabalho do zero? Essa igreja foi começada, de certa forma, do zero, mas eu já era morador de Amargosa, eu já conhecia meio mundo de gente. Então, para mim, não foi tão difícil assim, porque eu conhecia, né? As pessoas sabiam quem eu era. Então, começar o trabalho aqui não foi tão estranho assim. Mas você chegar num lugar onde ninguém conhece ninguém, quando você diz é pastor, o cara, mais um para me roubar, né? Pensa logo assim. E você chegar num lugar desse e começar um trabalho batista, é difícil. Ano passado, nós tivemos também a satisfação de dar suporte à PIB Senhor do Bonfim. Conversei também com o pastor Ailton essa semana. Na verdade, o pastor Ailton mandou mensagem. Eu já fiquei até com o coração acelerado. Digo, eita, o pastor Ailton vai chamar para a gente ir lá de novo. Mas ele só queria saber como a gente estava. A gente conversou um pouquinho e tal. Mas a verdade é que vocês entendem que, como você fala de missões, nós saímos de missões mundiais, o tema está até aqui ainda, mas fazer missões é estar no, sabe? Tem muita igreja grande que não faz missões. Nós somos pequenininhos, mas eu quero que você entenda que fazer missões é estar no campo. Você pode fazer missões no trabalho, sem sombra de dúvida. Você pode fazer missões aqui em Amargosa. Foi assim que nós aprendemos, né? Em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Então, nós podemos fazer aqui em Amargosa, na nossa micro-região, através da BN, no nosso estado, através da Convenção Batista Baiana, mas podemos fazer também no mundo todo, no Brasil, através da Convenção Batista Brasileira, e no mundo, através da Junta de Missões Mundiais. Se envolvam, conheça o que é a sua denominação. Eu senti no coração de falar isso, eu peço até desculpa aos irmãos, mas assim, tem coisas que se muita gente diz eu sou batista, mas não faz ideia, tem batista para todo gosto, né? Ao pé da letra, se batizou, se faz batismo, você pode ser chamado de batista. Mas tem batistas 1000. Você sabe que tipo de batista você é? Quando eu digo assim, você é batista da Convenção Batista Brasileira. O que é que isso significa para você? Como soa isso? Você sabe quem são os batistas brasileiros? Você conhece a história dos batistas brasileiros? Você sabe como foram plantadas as igrejas dessa região toda aqui? Quem passou aqui de jegue plantando essas igrejas todas? Hoje temos inúmeras convenções, ok, mas conheça a história da sua. Tem uma história linda, tem uma história muito bonita, que certamente vai, assim, tocar muito o seu coração, conhecer a história dos batistas brasileiros e fazer parte disso. Então, faça questão. Tem congresso de homens, congresso de mulheres. Você acha que a gente chama vocês para congresso de homem, congresso de mulheres é por quê? Ah, porque não tem nada melhor para vocês fazerem. Não, acorda, povo de Deus. Não é mais um congresso, você precisa saber aonde você está inserido. Por que é importante você ir para o congresso de homens? Homem, porque lá você vai enxergar quem são seus irmãos que estão, às vezes, na roça.
uma das igrejas, me permita estender isso aí, uma das igrejas mais bonitas que a gente tem aqui, não pela sua arquitetura, pela sua grandeza, não. É a Igreja Batista Monte Oreb, lá no meio da roça, no meio do nada. Você chega lá na Monte Oreb e você fica, mas rapaz, de onde vem gente aqui? Porque você não vê nada. Da hora do culto, começa a chegar gente de tudo quanto é lugar. Vem de bicicleta, vem de moto, vem de jegue, vem a pé, vem de ônibus. E daqui a pouco, uma igreja no deserto, se a gente pode chamar assim, fica cheia de gente. Como isso acontece? Então você faz parte disso, né? Ah, eu não sabia que o pastor Azevedo, o capitão Azevedo, vocês lembram de Azevedo? Um coração desse tamanho assim. E pastor Azevedo, ele está lutando contra um câncer. E eu vi Azevedo carequinha. Aí eu fui lá dar um abraço nele, porque, assim, quando a gente chegou em Amargosa, quando nós abrimos essa igreja, ninguém acreditava na gente. Mas Azevedo estava aqui, dizendo, pastor, eu estou com o senhor, estou colado. Ninguém na BN sabia quem éramos nós. E foi ele que recebeu a gente, ele era o executivo na época, e ele abraçou, ele estava perto. Quando nós decidimos receber uma inspirativa da associação, né, pastor Azevedo estava dando suporte e tudo mais. Muitos de vocês conhecem ele, um homem assim, num coração enorme. E mesmo com toda a sua dificuldade, ele viu a Igreja Batista da Várzea. Vocês sabem que o pastor Marcílio de Oliveira Filho, eu acho. Marcílio, não, Oliveira Filho era um músico, né? Pastor Marcílio da Várzea, era pastor da Várzea. Um outro lugar que vale a pena vocês conhecerem, ele foi picado por uma cobra no quintal de sua casa e Papai do Céu chamou. E a igreja ficou sem pastor. Uma igreja na roça também. E pastor Azevedo passou a dar suporte a essa igreja sem receber nada. Só para a igreja não morrer. Ele vai lá todo final de semana, às vezes meio de semana. E mesmo com a condição dele, ele não parou de dar suporte a essa igreja. Então, há homens que a gente, baseado em Hebreus capítulo 11, eu gosto muito daquele versículo, acho que é 25, se eu não estiver errado, ele cita homens dos quais o mundo não era digno. Isso falando a respeito daqueles que anunciavam o evangelho, profetas e mártires do evangelho. Conheça a sua associação, conheça a sua convenção, para que você entenda que não é só ser batista, é muito mais do que isso. Você está envolvido junto com pessoas que estão marchando, junto com pessoas que estão dando a sua vida para que o Evangelho de Jesus Cristo esteja conhecido, não só na nossa região, mas também na Bahia, no Brasil e no mundo. Então, que Deus te abençoe. Fica aí o recado, envolva-se com o trabalho da sua associação. Quando a gente chama você para participar de um congresso, de uma inspirativa, eu acho chato, mas é importante. Hoje mesmo o pastor João deu uma palavra maravilhosa. Deus falou muito comigo. E depois tem aquela coisa burocrática toda, né? Relatório de homens, relatório de mulheres, relatório de jovens, relatório. Eu acho chato, mas é importante você saber onde você está inserido. Que Deus nos abençoe. O convite está aí. Quando chegar perto, em novembro, outubro, a gente vai começar a falar sobre isso. Bota na sua agenda. Pastor, eu vou. Ah, vamos juntar aqui. A gente não dá para fazer colocar um ônibus, mas a gente cede os carros, vai todo mundo junto, vai apertadinho. É gostoso. Né? A gente vai conversando, vai brincando, vai rindo. É uma festa participar dessas coisas. Então, participe, participe. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 36. À medida que você for achando, vá se colocando em pé para a leitura da palavra de Deus. Mais uma vez, eu quero agradecer a presença dos nossos visitantes. Que Deus fale poderosamente ao seu coração também nessa noite, assim como certamente falará ao meu. Lucas 24, 36.
Eu vi ali que André está acompanhando o culto. André, Tati. Nós estamos orando pela vida de Alice, para que Deus possa restaurar a sua saúde, para que o nome do Senhor seja glorificado através da vida de Alice também, viu? Vamos lá, Lucas 24, a partir do versículo 36. Diz assim a Escritura Sagrada: Enquanto ainda falava nisso, o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. Mas eles, assustados e com medo, pensaram que estavam vendo algum espírito. Ele, porém, lhes disse: Por que estáis angustiados? E por que surgem dúvidas em vosso coração? Olhai as minhas mãos e os meus pés, pois sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, como percebeis que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Admirados e ainda assim acreditar por causa da alegria, Jesus lhes perguntou: Tendes aqui alguma coisa para comer? Então lhe deram um pedaço de peixe assado. E ele o pegou e comeu na frente deles. E depois lhes disse: São estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes: Está escrito que o Cristo sofreria e ao terceiro dia ressuscitaria dentre os mortos, e que em seu nome se pregaria o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou até Betânia, e levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado ao céu. Depois de o adorar, eles voltaram com grande alegria para Jerusalém e estavam continuamente no templo, bendizendo a Deus. Senhor, aqui está, Pai, a tua palavra lida nessa hora. Muito obrigado, porque temos esses registros maravilhosos da vida, da morte, da ressurreição de Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra nos alcançou. Muito obrigado, porque a tua salvação chegou até nós. Bendito seja o teu nome para sempre. Muito obrigado, Senhor, porque mesmo sem merecer, o Senhor providenciou salvação para cada um de nós aqui. Por isso te bendizemos, te adoramos e glorificamos o teu nome, por saber que tu és um Deus de amor, tu és um Deus que cuida dos seus, tu és um Deus que pensou em nós antes mesmo que nós soubéssemos que havíamos pecado ou que havia salvação disponível para nós. Por isso te adoramos, te bendizemos e te exaltamos no nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, irmãos. O livro de Lucas foi escrito por uma pessoa que não era apóstolo, era um médico, e que aprendeu sobre Jesus e escreveu esse evangelho. Mas ele escreveu um outro texto que eu quero ler e vocês vão me acompanhar sentados mesmo, como estamos. Atos capítulo 1. Atos dos Apóstolos, que poderia muito bem ser Atos de Pedro e Paulo. Capítulo 1. Eu queria que vocês me acompanhassem, porque o que não está escrito ali em Lucas, ele expandiu aqui em Atos dos Apóstolos. E diz assim, Atos capítulo 1, a partir do versículo 1, ele diz: Fiz o primeiro relato ao Teófilo acerca de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Ele estava falando do livro do Evangelho, que hoje nós conhecemos como Evangelho de Lucas, né? Então, ele se refere a isso. Versículo 2: Até o dia em que foi elevado aos céus, após ter dado orientações pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Depois de ter sofrido, apresentou-se vivo também a eles,
com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes por 40 dias e falando das coisas referentes ao reino de Deus. O que Lucas escreveu ali no Evangelho foi um resumo. Então, aqui ele expande um pouquinho. Versículo 4. Enquanto participava de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E os que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, é este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Ele lhes respondeu: Não vos compete saber os tempos ou épocas em que o Pai reservou por sua autoridade, mas receberei poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Depois de dizer essas coisas, ele foi levado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, apareceram junto deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, virá do mesmo modo como o vistes partir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que ficava perto de Jerusalém, à distância da caminhada de um sábado, que era 1 quilômetro no máximo. Quando chegaram à cidade, cobriram ao aposento, ou melhor, subiram ao aposento superior, onde estavam Pedro e João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago, e unidos, todos se dedicavam à oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Aqui nós temos um relato expandido daquele período da assunção do nosso Senhor. É maravilhoso, irmãos, entendermos que só esse texto que nós lemos aqui, no segundo momento, já dá para a gente conversar, né? Passar um bom tempo estudando a palavra de Deus, mas eu queria que você entendesse algumas coisas. Com muita frequência, alguém diz: Jesus ressuscitou? Alguém faz a pergunta-chave: Jesus ressuscitou? Ou alguém diz: eu não creio que Jesus tenha ressuscitado. E é interessante como Deus escolheu trazer essa revelação de Jesus ressuscitado. Nós vivemos num tempo onde as coisas mudaram muito e constantemente as pessoas esquecem que a Bíblia foi escrita em um momento muito diferente. Isso é um dos erros básicos de interpretação bíblica. É você olhar para o texto como se ele tivesse escrito para mim hoje. Eu preciso entender, primeiro, quais eram os costumes, como vivia o povo daquela época, qual era a realidade daquela época, e entender como, ou melhor, para quem foi escrito, as pessoas que foram escritas o texto original. Se eu entendo como elas viviam, como eles pensavam, aspas, nisso, a gente consegue entender o texto bíblico. É por isso que há tanto erro de interpretação bíblica. É você pegar o texto como está e trazer para o dia de hoje, sem visitar o período para o qual ele foi escrito. Tem algumas realidades aqui que, se você não prestar atenção, uma delas, por exemplo, hoje, a voz da mulher é uma voz muito importante. Em certo sentido, até mais importante do que um homem. Porque se uma mulher disser hoje: fulano abusou de mim, ela não precisa provar, ela não precisa de testemunha, e o cara provavelmente será preso. Depois que a madeira gemer nas costas dele, é que vão verificar se é verdade ou não. Nesse tempo que foi escrito aqui,
Deus poderia ter revelado a ressurreição de Jesus ao próprio Herodes, por exemplo, aos discípulos. Mas quem foram as primeiras pessoas que viram Jesus? Mulheres. Entenda, naquela época, diferente de hoje, o testemunho de uma mulher valia nada. E não se sintam ofendidas, era a realidade daquela época. Graças a Deus hoje mudou, né? Graças a Deus hoje está diferente. Isso mostra várias coisas. Nós conversamos disso domingo passado, então não vou repetir a mensagem do domingo passado. Mas mostra que Deus valoriza as mulheres. Mas mostra também que Deus escolheu aparecer primeiro a pessoas que seriam desacreditadas. Porque se fosse a juízo, o testemunho de uma mulher simplesmente não era válido. Só seria válido o testemunho de um homem. Deus escolheu aparecer primeiro às mulheres. Aquelas que não teriam voz, que não teriam vez. Deus apareceu primeiro a elas. Segunda coisa, vimos quinta-feira. Deus, ou melhor, Jesus aparece na sequência a 2 desistentes. No caminho de Emaús, Deus aparece a 2 discípulos que resolveram ir para casa. Enquanto os outros discípulos, os 11 e muitos outros, permaneceram em Jerusalém, estavam em oração, chorando, estavam entristecidos, mas permaneciam juntos. 2 discípulos resolveram voltar para casa. E Jesus foi ao encontro deles. E a palavra diz que quando eles chegaram perto de Emaús, o Senhor Jesus fez menção de que ia passar adiante, e eles disseram, fica conosco, já está tarde. E Jesus foi explicando para eles no caminho sobre como Cristo deveria padecer, como Cristo deveria morrer, e como ele deveria ressuscitar. Mas foi no partir do pão que os olhos se abriram. No momento que eles estavam comendo à mesa, quando Jesus partiu o pão, os olhos se abriram. E o versículo que para mim fala tremendamente é o versículo 32, que nós estudamos quinta-feira, quando ele diz, acaso o nosso coração não ardia pelo caminho, quando ele nos falava e nos abria as escrituras? Estar na presença de Jesus faz o nosso coração queimar, palpitar, acelerar. E por fim, então, Jesus aparece aos discípulos. Eu gosto muito do relato de Lucas e li o começo de Atos dos Apóstolos para que você entendesse que Jesus apareceu aos discípulos por 40 dias. Jesus não apareceu apenas um momento e sumiu, porque, né, você poderia dizer que, não, foi uma visão coletiva. Mas Jesus voltou a aparecer várias vezes a várias pessoas por pelo menos 40 dias. E entre esse texto que nós lemos de Atos, capítulo 1, o versículo 14, né, de 1 a 14, até Atos, capítulo 2, quando o Espírito Santo desce à igreja, provavelmente 10 dias se passaram antes da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, totalizando 50 dias entre a ressurreição de Jesus Cristo, que foi na Páscoa, domingo de Páscoa, e a celebração do Pentecostes pelos judeus, Penta 5. Então, 50 dias se passaram até que o Espírito Santo descesse. É importante que você tenha esses números aí na cabeça, só para você entender, se localizar no modo temporal. Mas Jesus permitiu que as pessoas lhe tocassem. Ele comeu para que eles vissem que não se tratava de um espírito, de um fantasma,
Mas eu queria que você fixasse o seu olhar, porque você já conhece bastante esse texto. Fixasse o seu olhar no versículo 48. Porque Jesus vira para os seus discípulos e diz: Vós sois testemunhas dessas coisas. Olha, você já viu muita gente morrer defendendo aquilo que acredita. E não é tão incomum assim morrer em defesa dos seus ideais. Frequentemente, quer seja por questão política, quer seja por questão religiosa, muita gente morre porque crê que está fazendo o certo, defender aquilo que ele acredita. E todos os que dizem que a ressurreição de Jesus não aconteceu, precisam lidar com um fato difícil de ser tratado. De repente, homens que desistiram, homens que, quando Pedro diz, eu deixei o texto de João para a gente ler quando nós formos estudar esse capítulo de João, mas quando Pedro diz, vou pescar, ele chamou alguém? Ele disse, eu vou pescar. Se tivesse escrito assim, né? Eu vou pescar. Os outros discípulos disseram o quê? Nós vamos contigo. Porque de uma hora para outra, aqueles homens que só sabiam pescar, andaram com Jesus 3 anos, não sabiam fazer outra coisa. No momento que Jesus foi-se embora, o natural, ele disse, vamos voltar de onde a gente parou. Eu sabia pescar, então vou voltar a pescar. E a Bíblia diz que pescaram a noite toda, mas não acharam nada. E quando eles voltaram à praia, quem estava lá? Jesus esperando. Ele disse, amigo, vocês têm alguma coisa aí, um peixe para a gente comer? Pescamos a noite toda, mas não veio nada. E aí Jesus disse, lança a rede do lado direito do barco. E eles obedeceram e lançaram a rede. E aqueles homens que não pegaram nada, a noite toda, pescadores experientes, não pegaram nada a noite toda, lançaram, e a Bíblia diz que eles não conseguiam arrastar a rede de tão grande quantidade de peixes que eles pegaram. De tantas coisas que esse texto fala para a gente, fala de obediência, fala de obedecer a Jesus e como ele pode nos recompensar. Mas nos mostra que os discípulos também desistiram em algum momento. Como homens que desistiram, começaram de uma hora para outra a falar desse evangelho com tanta convicção, que foram perseguidos, foram ameaçados de morte, e muitos deles, à exceção de João, o único que morreu de velhice foi João, todos os outros foram martirizados e não negaram a Jesus. Morrer por uma verdade, agora não negar sabendo que é uma mentira, mas não foi uma pessoa, foram várias pessoas que morreram e não negaram. Por isso que Jesus olha para aqueles discípulos e diz, vocês são minhas testemunhas. Qual é o papel da testemunha? Testemunha. E o que seria testemunha? É relatar o que aconteceu. Não precisa inventar. Relata o que aconteceu. Sabe, irmãos, um grande desafio, tem muita gente perguntando, e de vez em quando alguém me diz, pastor, mas eu não sei muita coisa da Bíblia. Eu não conheço muita coisa, eu não sei falar como o senhor fala. Como é que eu vou falar de Jesus para as pessoas? A melhor história que você pode contar de Jesus é aquilo que ele fez com você. Quando você conta a sua história, porque se você contar a minha, você vai esquecer um monte de coisa. Você vai soar falso. Porque não foi o que você viveu, foi o que eu vivi.
mas aquilo que você conta, que você viveu, aquilo que Jesus fez na sua vida, a mudança que ele provocou na sua história. Ah, essa tem potencial, tem verdade lá, tem força, porque foi o que Jesus fez com você. Talvez você não consiga lembrar nem João 3,16, porque Deus amou o mundo. Mas, quando você diz, olha, eu era assim, e agora eu estou assim. E a pessoa que você está falando sabe quem você era. Uma vez, um. Não está nem aqui, foi Lene. Eu vou dizer o nome porque foi ela, contou, não pediu. Lene vai visitar, ia fazer alguma coisa, foi Lene? Foi Lene. Foi para Cruz das Almas, e lá em Cruz das Almas, eu tenho ex-colega de faculdade. Lene entabula uma conversa com um amigo meu. Ele diz, eu sou da igreja do pastor Cleverson. Rapaz, como? Não, eu sou da igreja do pastor Cleverson. Moça, pelo amor de Deus, cuidado. Cuidado com esse menino. Não é brinquedo, não. Mas ela me conhece hoje. E interessante que toda vez que eu vou à Cruz das Almas, eu encontro esse camarada, né? E ele me pede para orar no consultório dele. Eu faço isso com muita alegria. Porque ele me conheceu como eu era. Então, para mim, falar de Jesus hoje, para eu falar de Jesus para ele, eu não preciso me esforçar tanto. Porque ele conhece a minha história como eu era e sabe da minha história agora. Ele sabe a minha vida como está agora. Sou um cara perfeito? Não sou. Mas não sou mesmo. Pense no caboclo atrapalhado. Mas a graça me alcançou. E quando eu falo, gente, muita gente vê o pastor pregando e diz assim, aquilo deve ser um santo homem de Deus. Nem no banheiro vai, certamente. Né? Nem o número 2 faz. Ledo engano. Sou talvez o pior dos pecadores aqui presente, porque eu estudo mais a palavra do que muita gente. E erro em tantas coisas que me dá tanta vergonha. Eu falo como o apóstolo Paulo, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer é piscar os olhos eu faço. E todo dia eu agradeço a Deus a mulher que eu tenho, porque ela conhece muito. Eu acho que ela não conhece todos não, mas conhece um bocado. Conhece um bocado das minhas falhas, mesmo assim, decidiu caminhar comigo. Hoje a bichinha chegou cansada, não conseguiu. Quando ela trocou de roupa, emborcou na cama, eu fiquei com pena de acordar para vir para a igreja, deixei dormir. Mas todo dia eu agradeço, porque demonstra o amor de Deus comigo. Eu não sei se foi o amor de Deus com ela já é outra história, ela deve se manifestar de outra forma. Mas Deus mostrou o seu amor comigo, me dando a minha esposa. Mulher generosa, bondosa, um coração grande, muito inteligente. Eu tinha muito medo de casar com uma mulher burra. Deus me deu uma mulher muito sabida, né? E me ajuda muito. Mas, irmãos, a misericórdia de Deus é tão grande que Ele cuida da gente. Basta apontar o que você fez. O que Deus fez com você. Sabe, tem muita gente que diz, eu vou para a igreja. Tem gente, virou a moda hoje, né? Dizer que as mulheres vêm para a igreja zerar quilometragem. Já viram esse termo em algum lugar, não? Graças a Deus. Quer dizer que a mente de vocês está maravilhosa. Mas tem muita gente que diz que as mulheres que aprontaram muito vêm para a igreja para parecer que agora são diferentes, mas continua a mesma coisa lá no fundo. Mas eu quero dizer para vocês que isso sempre vai existir. Quem me conheceu, o Cleverson do passado, vai olhar para mim sempre com desconfiança. Vai olhar sempre dizendo, rapaz, ó vocês, cuidado, vocês dando dízimo para aquele cara lá, né? A gente não sabe que tem tesoureiro, que eu nunca, eu tenho acesso à conta da igreja, mas qualquer despesa precisa ter a minha assinatura, é a daquele senhor ali no fundo.
Nada aqui é feito somente por mim. Na verdade, na maioria das vezes, eu nem sei quanto a igreja tem no caixa. Quem controla tudo é meio. E eu fico feliz com isso, porque pelo menos nessa área eu não preciso ficar me policiando para não pecar, né? Porque tem um tesoureiro que está ali no meu pé. Então, irmãos, o que Deus fez com você? Essa é a pergunta. Quando Jesus diz, vós sois minhas testemunhas, ele estava falando para os discípulos e transformou aquele bando de homens que havia desistido, aqueles homens que disseram, eu vou pescar. Ou seja, pessoas como nós, que quando vem o revés, a gente simplesmente diz, ó, quer saber de uma? Já deu. Esse negócio de ser crente é muito puxado, é muita exigência, é muita coisa, é muito isso, é muito aquilo, para mim já deu. Eu quero tocar minha vida como eu quiser. E aí o que é que Deus faz? Chama a gente, vem cá, nega. Eu gosto de ver, para mim, esse relato de Lucas, ele é poderoso em diversos aspectos. Vai passar por João, a gente vai ver a visão de João sobre esse mesmo tema. Mas eu olho que a Bíblia, Deus se esforçou para colocar pessoas como eu e você, pessoas com problemas, pessoas que desistem, pessoas que não são perfeitas, pessoas que entenderam que o sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário, ele foi suficiente. Entenda uma coisa, você está numa posição de vantagem. Como assim, pastor? Porque nós não vimos com esses olhos, mas cremos naquilo que a palavra falou. Diz, bem-aventurados que não viram e creram. Nós cremos que essa história é real, por quê? Pela transformação alcançada em nossas vidas. Porque, gente, quando eu olho para o que eu era, e como Jesus faz, e como constantemente eu tropeço, e como constantemente ele insiste comigo, quantas vezes eu já quis desistir? Não é porque eu sou pastor que eu não penso em desistir. Talvez pastor pense em desistir mais do que os membros da igreja. Porque você luta, lida com seus problemas, lida com problemas dos outros, e muitas vezes você não está em condições de ouvir muito a situação dos outros, mas Deus te bota do lado e de repente a pessoa está relatando a situação e eu estou cá orando, eu digo, Senhor, tem misericórdia, porque eu não sei o que é que eu vou dizer, eu não sei o que é que eu vou falar, eu estou numa situação igual, pior, Senhor. O que é que eu vou dizer para essa pessoa? E de repente você abre a boca e você vê o Espírito Santo falando, você vê a verdade vindo à tona, você vê as coisas se movendo, o Senhor transformando. Sabe o que é? É crer que Deus age através de pessoas comuns, como eu e você. Os discípulos não eram intelectuais. Deus podia ter chamado os intelectuais da época, podia ter chamado os escritores da época, podia ter chamado os filósofos, que era a mais alta patente daquela época, mas ele escolheu pescadores, indoutos, homens sem nenhuma cultura. O melhorzinho lá, eu acho que era Mateus, não era? Mateus, que era cobrador de imposto. Mateus era o melhorzinho, que tinha uma instruçãozinha melhor. Os outros, tudo semi-analfabeto ou analfabeto, sem nenhuma qualificação cultural, mas foram as pessoas que ele escolheu para transformar. Quantas vezes você olha para si mesmo e diz, mas Senhor, logo eu, sou eu que vou ter que falar para aquela pessoa de Jesus? Não precisa inventar, não precisa florear. Sabe por que muitas vezes a gente erra? Porque a gente quer enfeitar o evangelho. Eu quero lhe mostrar aqui uma coisa. Aqui. Versículos 45 e diante. Então lhes abriu o entendimento
para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: está escrito que o Cristo sofreria e ao terceiro dia ressuscitaria dentre os mortos. E em seu nome se pregaria o quê? Oi? Não foi prosperidade, não? Em seu nome se pregaria o quê? Arrependimento para remissão, para perdão dos pecados. Então veja, a mensagem do Evangelho tem um propósito. Não tem vários propósitos. Só tem um propósito. Qual é o propósito do Evangelho de Cristo? Arrependimento para perdão dos pecados. Só isso. Então você só vai falar sobre uma coisa. Só um tema. Qual é o tema? Arrependimento para perdão dos pecados. Sabe por que nós temos vivido tempos difíceis? Uma coisa que me deixa indignado. O Brasil era para ser um dos países mais seguros da América Latina. Por quê? Nós estamos num país em que mais de 60% da sua população se denomina cristã. Entre católicos e evangélicos. Né? Mais de 60%, se eu não estiver errado, 70 e tanto por cento. Vai ser dado menos importa. Como mais de 50% da população de um lugar se autodenomina cristã, e a gente tem que ter cadeado em porta, a gente não pode piscar com o olho aberto. Se teu celular você esquecer na praça e voltar em 30 segundos, você não acha mais seu celular, né? Quando alguém acha uma carteira, veja, quando alguém acha uma carteira e devolve o dinheiro, sai no jornal. Ou seja, ser honesto é exceção. Quando a pessoa lhe paga que você, a mais e você devolve, e você diz, não era isso não. Você me deu o troco a mais, está aqui o seu dinheiro. A pessoa fica tão grata. Mas isso é o normal. Como num país onde mais da metade da população se autodenomina cristã, e nós não podemos deixar uma porta aberta. Sabe o que está acontecendo? Não se prega mais o arrependimento para a remissão de pecado. Tem pregado o quê? Você precisa prosperar. Deus quer que você prospere, você vai ser rico. Você vai ter isso, você vai ter aquilo, você vai ter... De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Sabe, irmãos, nós somos testemunhas de Cristo. Pois, menino, pega aqui seus filhos. Gente, eu louvo a Deus porque eu sou pai de uma criança atípica, de duas crianças atípicas, e que hoje, me dão muita alegria. Então, não se aperreie. É bênção pura. Vocês viram o Joaquim semana passada? Eu tinha certeza que Joaquim ia dar uma espadada em Maria. E Joaquim ficou com aquela espada quietinho, a peça toda, né? Então, tem jeito, tem jeito. Mas voltando aqui para o nosso tema. Nós somos testemunhas de Cristo. E sabe o que é isso? O Senhor confiou a mim e a você a responsabilidade de pregar o evangelho do arrependimento para a remissão de pecados. Eu quero encerrar aqui minha mensagem, porque se você aprendeu apenas isso, já é suficiente. Você foi chamado. Você não precisa inventar história. Por que a sua vida mudou? Porque ao entender que Jesus pagou pelo meu pecado, no caso, pelo seu pecado, pelo nosso pecado. Quando eu digo que Jesus pagou pelo meu pecado, e eu entendo que não havia nada, o que é que eu podia fazer para limpar meu currículo? Nada. Nada, literalmente nada. Eu estava condenado ao inferno.
E Jesus pega um cara como eu, desqualificado, gente da pior espécie. Gente, se Deus desse uma virtude aqui para todo mundo, imagine aí. Ou melhor, vamos fazer diferente. Pense aí. Se por qualquer motivo, a partir de hoje, seus pensamentos ficassem audíveis a todo mundo, como seria a sua vida? Vocês entendem que Jesus, conhecendo os seus pensamentos e os meus pensamentos, mesmo assim ele mandou Jesus? Que eu vou dizer na moral assim para todo mundo. Conhecendo os meus pensamentos, eu digo, Senhor, olha, mandar Jesus é muita bondade, é muita generosidade, é muito amor. Por isso que quando Paulo César Baruch canta, né? Quanto amor ele tem por mim, tanta dor, sofreu por mim por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus que Ele deu o seu filho para morrer na cruz por mim. Eu sou um cara que não valia nada, mas Deus viu o valor em mim. Deus viu o valor em você. Eu não sei se você é muito melhor do que eu. Estou falando só por mim. Sabe, irmãos? Quando Jesus morreu na cruz, ele levou sobre si o meu pecado. E eu fico pensando, se só o meu já é um bocado de coisa, imagine o dessa plateia aqui toda junto. Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por nossas transgressões, foi moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós somos sarados. Aleluia. Isaías 53. Então, irmãos, foi por causa de mim que Deus insistiu que Jesus fosse a cruz. E quando você conta essa história assim, não precisa, qual a teologia está aqui? Toda, mas através da sua história. Nós somos testemunhas. Sabe, irmãos, tem muita coisa boa na igreja moderna. Eu gosto muito de música. E quando nós estamos aqui nesse momento e nós cantamos, nós adoramos, nós cantamos na presença de Deus, muita gente pensa, mas o culto deve ser sempre assim. Eu fico a pensar assim, você sabe citar, e vocês são bons de Bíblia, você sabe que eu recorro sempre a alguém que é bom de Bíblia, né? Yuji, que é bom de Bíblia, desse povo. Cita aí, Yuji. Cita aí para mim o nome de duas bandas que abriu os cultos de Jesus. Quem eram os cantores que abriam os cultos de Jesus? No entanto, ele revolucionou o mundo. Não é que essas coisas não tenham valor, mas a gente às vezes vem para a igreja e está preocupado com louvor, está preocupado com ar-condicionado, está preocupado com os meninos estão correndo, está preocupado com o calor, está preocupado com tanta coisa. Mas se preocupe com uma coisa: eu preciso me arrepender para que meus pecados sejam perdoados. Só isso. Eu preciso me arrepender. E nessa noite, quanta coisa há no teu coração que você precisa de confessar e arrepender-se. Sabe, irmãos, o povo que segue a Cristo é um povo marcado pelo arrependimento. O povo que serve a Cristo
A gente não vem para a igreja porque tem um show bom do louvor, tem um ministério de dança maravilhoso, tem peças maravilhosas, tudo isso é bom. Mas se você não se arrepender do seu pecado, você vai para o inferno. E Jesus morreu para que você tivesse o perdão dos seus pecados. Você entende isso? Não existe outra forma de haver perdão de pecado que não seja por arrependimento. Então, eu quero orar por você nessa noite. Tem aqui um pregador da palavra, homem de Deus. Nessa noite, nós somos chamados ao arrependimento. E eu quero orar com você nessa noite. Baixa a sua cabeça onde você está, feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor, vamos buscar a face do Senhor. Querido Deus, nesse tempo que passamos juntos aqui, Pai, tanta coisa o Teu Santo Espírito nos trouxe ao coração. Tanta coisa, Senhor, o Teu Santo Espírito foi fazendo ebulir em nosso coração. E certamente aquela palavra que os discípulos disseram não ardia o nosso coração enquanto ele nos explicava as Escrituras. Certamente assim também acontece conosco nessa noite. Nosso coração queima, nosso coração arde, porque o Teu Santo Espírito tem nos incomodado. Senhor, traz ao nosso coração nessa noite as coisas pelas quais precisamos nos arrepender hoje. Tem coisas que são urgentes, tem coisas que não dá para esperar. Tem coisas que nós precisamos hoje nos arrepender. Visita-nos, Senhor, com a Tua misericórdia. Visita-nos com a Tua graça, porque foi por amor a mim que Jesus morreu. Foi por causa do meu pecado que Ele morreu. Não permita, Senhor, que a dureza do meu coração me afaste de Ti. Não permita, Senhor, que a dureza do meu coração me mantenha longe da Tua presença. Mas eu quero, Senhor, nessa noite, clamar por Tua misericórdia, pelo Teu perdão. Eu quero lhe deixar na presença do Senhor nesse instante. Abra o seu coração para o Senhor. Não tenha pressa. Fala com Ele. Fala do que está no teu coração, das coisas que Ele trouxe. Mas eu sei que existe o perdão, e é por causa do sangue foi derramado, por causa do seu grande amor. Tu és Senhor do universo.
Obrigado, Senhor, porque a tua palavra nos diz que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não há pecado que seja grande o suficiente para evitar a bênção, para evitar a misericórdia do Senhor, para impedir a salvação que vem de Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos torna limpos, o Senhor nos torna novas criaturas. Obrigado, Senhor, porque a tua misericórdia nos alcançou de tal forma que pessoas pecadoras, destinadas ao inferno, distantes de Deus, se tornaram pessoas santas, puras, renovadas, regeneradas, justificadas, santificadas. Obrigado, Senhor, porque a tua misericórdia alcançou pessoas como nós, pessoas comuns, e transformou as nossas vidas. Visita, Senhor, cada pessoa aqui nessa noite. Visita, Senhor, cada pessoa que honestamente orou, confessando pecados, confessando as suas culpas e pedindo perdão. Porque a tua palavra nos garante que o Senhor nos purifica. Então, nessa noite, nós somos purificados. Nós somos limpos pelo sangue de Jesus Cristo. Todo escrito de dívida que nos era contrário foi encravado com ele lá na cruz do Calvário. E agora o Senhor é quem responde. Fui eu que justifiquei. Fui eu que limpei. Fui eu que tornei nova criatura. Aleluia. Nós te exaltamos, Senhor. Nós te adoramos. Porque entendemos que isso não foi porque somos bons. Não foi porque somos melhores. Mas é porque entendemos que a tua graça nos alcançou. Mesmo imundos como somos, mesmo tristes como somos, a tua graça nos alcançou, nos purificou, nos limpou, nos justificou, nos regenerou, nos restaurou. Aleluia, aleluia, santo, santo, santo é o teu nome. Senhor, aqui está o teu povo, Pai. Visita os corações. Leva-nos para os nossos lares debaixo da tua proteção, debaixo da tua misericórdia, debaixo da tua graça. Espírito Santo de Deus, nós te imploramos, continua a falar ao nosso coração. Continua a nos trazer, Senhor, áreas que precisam ser colocadas na tua presença. Situações que precisam de arrependimento, de mudança de vida. Senhor, que essa noite seja marcada na vida de cada um de nós aqui, por um compromisso profundo e sincero contigo, de transformação, de arrependimento para a purificação dos pecados. E que, Senhor, a tua graça se manifeste em nossas vidas de tal forma que a nossa casa seja transformada, que o nosso trabalho seja transformado, que o nosso lar, Senhor, seja transformado, que a escola seja transformada. Por onde quer que passemos, Senhor, que haja transformação, que haja mudança de vida, que haja, Senhor, renovo, que haja salvação, que haja além de ti. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe. Uma semana cheia da graça e da misericórdia de Deus.
Até quinta-feira, se Papai do Céu assim nos permitir. Quero ver você aqui na quinta.